Boa tarde, minha gente, ou boa noite. Eu sei que vocês já estão curiosos para saber o que está acontecendo aqui. Meu Deus, um dos julgamentos mais históricos desse país, né? E tende a ser longo. Nós acreditamos, pelo que nos foi informado, que possa durar até sexta-feira, minha gente. Então, se eu dormir 3 horas essa noite, 4 horas na noite passada, bom, sei lá como é que vocês vão me ver até o fim desse processo, mas eu espero estar aqui. Já é uma boa notícia, né? Então vamos lá. Começamos hoje o segundo dia do julgamento do caso Flor de Lis, né? Obviamente, a ex-deputada, cantora gospel, acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, com a ajuda de seus filhos e neta, né? Que estão sendo julgados aqui hoje. Hoje é o julgamento dos réus mais sensíveis do caso. São os réus mais sensíveis do caso, porque eles todos estão envolvidos ali na cabeça, né, no mando, de uma certa forma, na organização do homicídio triplamente qualificado e também do homicídio tentado. Passou um grupo de repórteres agora e eles não se importam de ter alguém gravando, mas tudo bem, vamos lá. E aí começamos hoje com o depoimento do investigador Tiago Vaz, tá? Ele foi muito bom, ele foi muito consciente, lembrando das coisas que aconteceram, números, datas, nomes, situações. Então, sim, foi muito mais interessante o depoimento dele, ao meu ponto de vista, né, do que dos delegados ontem, inclusive o doutor Alain, que foi muito mal aproveitado, eu já falei isso aqui. E é uma pessoa que tem uma memória boa, tirando um fato ali ou outro que ele não colocou. Mas assim, o Tiago Vaz, ele trouxe várias questões aqui pro júri, né, que não tinham sido trazidas, ilustrando e relembrando. Então, quando a doutora Janira tentava imputar assim a ele uma opinião, ele falava assim, não é uma opinião, é uma investigação. Então, ele sempre deixava claro que ele investigou, ele não opinou e ele não achava. Perguntado para ele também sobre relatos de Luana, muitas vezes foi perguntado para ele sobre relatos de Luana, e a magistrada dizia que o doutor Ângelo perguntou para ele muito sobre Luana falou, a mulher do Misael, tal, Luana é a mulher do Misael, o acusador, né, o denunciante de Flor de Lis. Então a magistrada dizia, coisas de Luana você tem que perguntar para a Luana, né? É mais interessante você perguntar para a Luana. Ele disse também sobre que teria conversado com a Marzi, que a Luana, né, a única coisa que ele falou foi isso, que a Luana teria conversado com a Marzi assumiu ali que estava acontecendo nesse crime e a Luana teria convencido ela a denunciar, mas depois ela se arrependeu e disse, não, eu estou com a minha mãe, eu nunca vou colocar minha mãe numa cilada e estou com ela para sempre. Não são essas as palavras, mas é esse o sentido, tá? Perguntou também sobre o Flávio, que o Flávio dirigia Uber e a Flor de Lis pagava a pensão da filha dele. Deste modo, ele não teria poder aquisitivo para comprar uma arma de R$ 8.500, que é o valor estipulado ali pela arma do crime, a calibre 9mm, né? Então, assim, da onde ele tiraria este dinheiro? Então, como se a Flor de Lis realmente, o pastor, fossem as duas únicas pessoas que pudessem liberar verba na casa, ainda mais verba, esse montante, né? Então, assim, ficou claro isso ali da parte do investigador. Entretanto, a doutora Janira começou a inquiri-lo e ela pergunta se haviam cofres na casa. Ele diz que sim, que tem notícias de cofres na casa. E se ele, na investigação, tinha tido notícias de furtos na casa. Aí ele diz que sim, inclusive um furto da Marzi no valor de R$ 5.000, que era do pastor. Ou seja, ela começa ali, na minha opinião, a galgar ali, ir para um outro lado que possa indicar para a defesa, né? A defesa pode se agarrar nisso de que esses pequenos furtos poderiam financiar o crime. Então, a defesa vai se articulando, a acusação vai usando o que tem, tá? E houve uma gravação de telefone bombástica apresentada pelo Ministério Público. Eu vou falar disso para vocês. Então, o Ministério Público apresentou uma conversa gravada entre o Luan, a doutora Janira e a Lohane, eu acho, alguma coisa assim. E eu já vou falar disso também. Testemunhas apontam que Simone participava dos envenenamentos, o Tiago disse também, inclusive ela disse isso ao Luan,
O investigador disse: estou tentando matá-lo, mas ele é ruim de morrer. Fala sobre o Felipe, marido da Rayane, que ele era lotado no gabinete da Flor de Lis, ou seja, querendo dizer que não é a Rayane, era o marido dela. Então ele tem que falar com o marido da Rayane, não pode falar para a Rayane que a Rayane estava insatisfeita com o dinheiro que ganhava, porque o dinheiro das rachadinhas, né, que era inferior ao que eles almejavam receber na integralidade, essa insatisfação teria que ser do marido da Rayane e não da Rayane. A defesa se articulando, vocês estão entendendo, né? Não quer dizer que isso vai convencer, não, tá? É importante dizer, gente, que eu vou fazer a minha análise. Doa a quem doer. Chega um dia que tá a acusação sorrindo para mim, outro dia que tá a defesa sorrindo para mim. Então, assim, o importante é respeitar o nosso trabalho e entender que vai ser feita uma análise imparcial aqui, tá? Aí ele fala que a Flor de Lis é a primeira versão, que se tratava de um assalto seguido de morte, que não se confirmou pelas imagens das câmeras e por N fatores outros. Então, ou seja, ela já mentiu no começo. Quem tem a consciência limpa não precisa mentir por nada, é só contar a verdade. Então, por que ela teria mentido, né? Fora as outras conversas onde ela já planejava um latrocínio. Eles planejavam um latrocínio. Então, aí ela dá a versão de um latrocínio para a morte dele. Então, muito estranho isso. Aí é perguntado a ele se na perícia do celular da Marzi teve algo que surpreendeu os investigadores. Os policiais pegaram, olharam os celulares e me trouxeram o que achavam interessante, disse o investigador. No celular dela tinha busca por cianeto e como comprar, matador, onde encontrar. E aí vai se desenhando a participação da Marzi no crime. No termo de Marzi, ela fala que Flor de Lis também mandava ela apagar as mensagens. O que seria o termo? Termo de declaração. É o depoimento feito em sede policial. Tá? Então, no depoimento da Marzi feito em sede policial, que está no processo, ela diz que a Flor de Lis mandava ela apagar mensagens do celular. Na casa, o senhor sabe me dizer quem tinha capacidade de arcar com a proposta financeira, e aí por aí vai, ela começa, a doutora Janira, a delinear, né, uma linha de defesa. Bom, eu vou tentar continuar mesmo assim, porque as pessoas não vão parar de fazer barulho, o outro não vai parar de narrar super alto, né, enquanto você narra, então vamos lá, que é sempre assim. Aí começa a falar da Simone, o policial começa a responder perguntas sobre a Simone, daí ele traz depoimentos de pessoas que disseram que ela teria dito a essas testemunhas que você é deputada, é a cantora, por que a gente tem que aguentar ele? Tipo isso, né? Então essa frase também é conhecida da Simone. E o senhor se recorda se nesse dia, no dia da vitória da Flor de Lis na Câmara, houve uma tentativa de envenenamento? Aí ele diz que sim, que tem esse relato nos autos, que no dia do episódio houve o episódio do suco de laranja, e eu trago para vocês a mais aqui que este dia foi a pior internação de todas as que o pastor sofreu. Ele ficou alguns dias no hospital, tá? Sempre diagnosticado com essa gastroenterite aguda. Ele ficou alguns dias, 5, não sei, o André ficou cuidando dele, mas foi o pior dia foi a pior internação dele, essa daí. Houve mensagens para organizar ali um plano de morte em louco, disse ele. Houve um contato onde a Flor de Lis, acredito, disse que mandaria a foto do carro que o pastor teria ido comprar. Isso. Houve essa prova aí que tem nos autos de que a Flor de Lis teria mandado uma mensagem avisando um possível pistoleiro de que mandaria a foto do carro que o pastor voltaria para casa, que ele iria comprar um carro, e para ele saber e encontrar o pastor ali, dar um fim nele. E ela teria pedido para o pastor, me manda a foto do carro que você comprou, tipo isso. Só que o pastor desistiu de comprar um carro e não foi dessa vez ainda que ele veio a falecer, né? Não tinha sido. A Flor de Lis narrou ao senhor alguma tentativa de abuso, que seja doméstico, patrimonial, qualquer tipo, para o senhor? Não, ela disse que ele era amoroso, carinhoso, que ela foi para Copacabana e escreveu "Eu te amo", aquela também que todo mundo já ouviu falar. Então, uma vez a vítima morta, não teria por que esconder se houvesse abuso. Com a vítima morta, ela poderia ter falado a verdade. Então, mais uma vez que o investigador coloca em xeque a credibilidade da Flor de Lis. Portanto, na investigação não há qualquer relato de abuso disso. Aí pergunta se ela tentou visitar o Lucas mais de uma vez. Ele disse que sim, que ela tentou levar arroz ou frango, alguma coisa assim. Mas precisamente não tem como lembrar o que ela levou, né, gente?
A doutora Janira tenta ali desclassificar a Flor de Lis dos crimes, o policial incisivo, dizendo que Flávio não tinha essa independência psicológica, financeira e tal, e que ele chamou Lucas e tal. Aí a doutora Janira pergunta se há alguma gravação dela dando dinheiro pro Lucas. Tipo assim, você gravou ela dando dinheiro pro Lucas? Você gravou alguma coisa assim? Não tem como gravar algumas coisas, né? Ele falou, não, mas a investigação levou até isso. Vamos ao depoimento do Luan. Começa com o Luan, aqui no plenário, pedindo para que a Flor de Lis fosse retirada do plenário, para que ele pudesse dar o depoimento dele, que ele não queria dar o depoimento dele na frente da Flor de Lis. A defesa da Flor de Lis nega que ela saia, no que a defesa da Flor de Lis alega disparidade de armas. Tá? Pesquisem por disparidade de armas. Então, o que aconteceu? O Luan, mesmo aqui presente no fórum da Terceira Vara Criminal de Niterói, ele deu depoimento por videoconferência. Ele ficou numa sala aqui ao meu lado, onde está o Misael agora da mesma maneira depondo. Ele fez o mesmo pedido e agora ele está aqui depondo. Eu não posso falar mais alto do que isso, por isso também. E nenhum outro lugar é tão agradável quanto esse lugar aqui. Então o Luan teve que depor nessa sala aqui, mas foi transmitido por um televisor lá no plenário. Muito ruim o áudio, mas muito ruim o áudio. Então eu tenho uma péssima notícia para aqueles que estão esperando esses áudios do depoimento do Luan e do Misael. Tá? Se continuar desse jeito, vai ficar difícil. Então não tem como exigir áudio. Vai sempre aparecer áudio. Tem gente que aparece, mesmo a gente avisando, meu Deus do céu, não é, amor, se liga. Mas é isso, tá? O Luan falou, aí o Luan vem, fala dos poderes da Flor de Lis, fala que ela era uma bruxa, ele usa a palavra bruxa mesmo para falar da Flor de Lis, falava que ela via as coisas, que ela sabia o que eles tinham feito na rua. O depoimento do Luan nesse quesito é muito parecido com o da Marilene, que é um depoimento exclusivo aqui do canal, tá? Exclusivo da Rede Rio, na íntegra, tá aqui, foi reeditado. Então é muito parecido com tudo que disse a Marilene aqui. Ele fala que ela era Quetura, na verdade, a mulher de Moisés, que ela falou que tinha na Bíblia, e a Quetura. Então ficou Queturiene, depois desse nome aí. Ele nega, como sempre, relações sexuais, rituais de iniciação, ele nega tudo isso, tá? Ele falou do quarto da Queturiene, falou das coisas que tinham nesse quarto, que todo mundo já sabe também. Falou do Carlos, adolescentes do Jacarezinho. Falou que entrou com 14 anos lá, mas a gente não sabe se é mesmo 14 ou 12, tá? Porque tem muita contradição nessa história. Então, eu acredito que eles tenham entrado com 12 anos. O Misael, o André e o Luan. Perguntaram para ele se ele conhecia o Nelson, se a Flor de Lis namorava o Nelson, que é o irmão do André, mais velho, ao imputavam talvez a paternidade biológica do Adriano, mas isso não ficou comprovado de maneira alguma. Então, o Adriano é filho do Paulo mesmo, do pai dele, né, lá. Ele foi criado como filho pelo pastor Anderson do Carmo por opção do Adriano, não do Paulo, tá? Inclusive, o Paulo fica entristecido até, se vê que ele fica entristecido com esse relacionamento que não decola, digamos assim. Tem esperanças que no futuro possa decolar, porque ele tem muito amor pelo filho dele. Diz que a Simone confessou para ele, agora vem ele confirmar o que o investigador anteriormente falou, que a Simone confessou para ele que estava tentando envenenar o pastor, mas que ele era tão ruim que não morria. Ela disse também para o Luan que a Flor de Lis tinha cooptado ela para procurar alguém para matar o pastor, executá-lo, e ela não teria aceitado, e disse que a Flor de Lis, quando você a contraria, ela se volta contra você. Essas são as palavras do Luan, tá? Sobre assédio do pastor a Simone, o Luan disse que a Simone lhe relatou que ela ficava deitada no quarto dela e sentia que o pastor a estava olhando, observando. Então, esse foi o relato de assédio que o Luan retratou, que a Simone teria dito para ele. Esse foi o assédio do pastor. A Simone deitada no quarto e ela percebia que o pastor estava, ela sentia, no caso, que o pastor a estava a observar. Uma coisa meio esquisita, né? E acabou, agora vai de cabeça mesmo. Aí o que acontece? Quando eu saí para vir gravar o primeiro áudio, eu fiquei conversando muitas horas com uma testemunha nova do caso. Nova não, uma pessoa do caso que eu não conhecia, que me procurou, e nós ficamos conversando muito. E isso
mais de umas 2 horas, eu acho, 1 hora, não sei. E isso demorou bastante. Então, eu perdi algumas coisas. Mas o que me foi informado foi que o Ministério Público juntou um áudio da Lohane ligando para o Luan, onde ela diz assim que eles precisavam conversar, que elas queriam passar, que ela e a doutora Janira, no caso, queriam passar para ele umas coisas que ele precisava saber, que não eram verdadeiras. Então, isso foi registrado sem a autorização do Luan. O doutor Ângelo pediu, esqueci todo o nome do que ele pediu lá, denunciou eles por esse áudio sem autorização. E a doutora Nélis falou assim: doutor Ângelo, sem tumulto, depois o senhor faz isso. Aí a doutora Janira acho que entrou também pedindo alguma outra questão, falou que ia também, fez alusão a algum áudio de algum advogado ligado ao caso. Fez alusão a isso, tá? Aí tá. Aí o Luan entrou na parte de filho, falou que ele é filho dela, né? Apesar dele ter a mãe dele hoje, que ele não tinha contato porque ela não deixava, falou que ele é filho dela, que ela também é mãe dele, que ela no começo era muito bom, que ela sempre, que eles trabalhavam, eles limpavam muito a casa, que eles não paravam. Os adolescentes do Jacarezinho, tô falando, esses adolescentes que chegaram no Jacarezinho, enquanto a Simone ficava sempre dormindo, não fazendo nada, sendo a preferida, e como ela ganhava as coisas e ganhava dinheiro da Flor, ela não fazia nada mesmo e não se esforçava para fazer nada. Será que ela é realmente assim? Vocês vão ver no livro, tá? Será que qual é a história da Simone? Eu sempre falo, todo mundo tem uma história, então a gente tem que escutar a história de cada um. Às vezes a pessoa não conta a história dela pra gente, mas muitas pessoas contam, pessoas que têm afeto por aquela pessoa, pessoas que não têm afeto por aquela pessoa, e você tem que balancear isso. Até porque quando você conta a própria história, num caso como esse, que num caso onde você está envolvida criminalmente, essa sua história pode ser considerada apenas uma versão, como tudo, né, também na vida. Então ele fala isso da Simone. Ele disse que o Flávio era um menino bom, um cara sempre legal, não é tudo isso que falam dele, não, só que ele nunca aceitou a relação do pastor com a Flor de Lis. Aí a doutora Janira, peraí gente, que o Elias está ali, peraí. Tá, acho que eu consigo voltar. Então tá, o Elias tá ali falando que estão debochando dele e tal e tudo, enfim. Aí esses depoimentos de hoje estão sendo muito melhor conduzidos, muito mais tranquilos do que ontem, apesar dessas questões aí, dessas questões sensíveis que eu coloquei aqui para vocês. Porém, eles estão sendo muito melhores, eu acredito que eles estão sendo colocados de uma forma que os jurados entendam, diferentemente de ontem, que não considero ter sido muito bem aproveitado, como eu falei já aqui, né? Então, gente, o Elias está aqui tumultuando, falando que tem gente ameaçando ele, enfim, o Elias é o pai do Alan, aquele rapaz, né? Nós já falamos dele aqui. Tá, e aí, pessoal, o que acontece? Ele começa a falar da Flor de Lis, mãe, começa a falar desse início. Então, assim, foi muito melhor hoje, foi muito mais fácil de entender esse caso complexo para os jurados, sob o meu ponto de vista, tá? Do que ontem. Então, eu acho que ontem estava mais um pouco tenso, que é normal também, acredito, num júri como esse, um júri imenso, um júri grande, um júri que vai durar dias. Aí eu tinha minha convicção de que durariam 2 dias, mas agora a coisa já começa a ficar meio que assustadora, parece que irá até sexta-feira, então eu não sei mais. Estaremos aqui, se Deus permitir, sempre, tá? E o que acontece? A coisa tá tensa aqui, gente. A coisa tá tensa aqui, momentos de tensão, enfim, tá. E aí o Luan começa a falar do lado bom também da história, mas ele fala que eles trabalhavam muito, que eles limpavam tudo, que eles trocavam fralda das crianças, que as crianças que antes não tinha fralda descartável, então eles tinham que lavar as fraldas, eles eram adolescentes, cuidavam de não sei quantos bebês, ele, o Misael, o Carlos e o André, e a Cristiana. Ele, o Carlos, o André e a Cristiana e o Misael. Por quê? Porque o pastor não fazia nada, porque o pastor era da diretoria, ele e a Simone eram da diretoria. Então, a Simone era, digamos assim, a secretária de tudo da Flor de Lis, do bem-estar dela. O pastor era como se fosse o seu guardião, administrador, articulador e tudo isso. Então, ele não ia fazer serviços domésticos, tá? Então, era mais ou menos assim que funcionava. O que mais? Falou do Carlos, falou que a Flor de Lis tirou ele
de uma droga aí, né, que se cheira, que ele usava muito essa droga. Então ela conseguiu tirar ele começa a falar bem da Flor de Lis. Aí ele fala também que no começo era muito bom, no Jacarezinho era tudo igual, tudo para todo mundo era igual. Aí conforme a coisa vai evoluindo, com a chegada da MK principalmente, a coisa muda, ela começa a mudar, e o pastor também fica muito ambicioso mesmo. Ele reconta aquele episódio que a Flor de Lis, que o pastor, eu tenho que transmitir para vocês o que é dito, tá? Que o pastor, ele entrava em loja, por exemplo, com a Flor de Lis, e ela não pegava nada, não comprava nada. Com o dinheiro dela, ela comprava alguma coisa para a filha, para os netos, e era isso que fazia ela feliz. Então, ele diz isso. Já o pastor, ele ficava ali, gastava sapato, terno, blusa, porque ele dizia que ele tinha que estar bem abençoado sempre, eram coisas caríssimas, segundo Luan. Que um dia ele falou para o pastor, e o pastor falou para ele assim: cara, não se mete com isso não, isso é problema meu dinheiro é meu. Aí ele foi falar com a Flor, segundo ele, e falou: olha só, que ela ficava esperando fora da loja, sempre esperando ele fora da loja, jogando no joguinho, no celular. E ela falava assim, ele falava para ela: mãe, mas você não pode deixar acontecer isso, que é isso, ele está gastando demais, não precisa de tudo isso. E ela falava que preferia não se estressar, ficava quieta e não estava nem aí e se submetia a isso, segundo o Luan, tá? Ele disse que, também muito importante, ele disse que morto, mesmo assim o pastor era incrível, ele queria as coisas justas dentro de casa, ele queria a equiparação dos poderes, essa coisa que a gente já conhece, né? Então assim, não tem nada super novo ainda. E que se ele daria o perdão, que ele já deu o perdão para ela no coração dele, mesmo ela não tendo pedido esse perdão, e mesmo ele não tendo visto a postura de perdão dela, muito pelo contrário, sempre negando o ocorrido. Ele fala isso, né? E ele diz também que morto não fala, então que dá a entender que tudo que estão fazendo com o pastor, eles vão continuar fazendo, porque ele não teria como se defender. E aqui, gente, hoje está cheio, tá? Está muito lotado mesmo, tem muitos familiares de Flor de Lis, tem opositores de Flor de Lis aqui, como Elias, por exemplo, que quer o filho dele de volta, tem ex-advogados do caso, está lotado de advogado lá dentro, de familiares da Flor de Lis também, tá? E a menina do documentário da Globo, que foi colocada ontem para depor como testemunha, hoje ela não apareceu, e isso é muito preocupante, porque a gente não sabe se incorreu em algo processual, tá? Se ela não pode mais ser jornalista do caso porque foi testemunha, como o Marconde me informou, eu não sei se procede essa informação, os juristas podem colocar aqui no canal, eu acho que não, mas de qualquer maneira, num dia como hoje, né, um julgamento do caso que eles estão noticiando, a produção não está aqui, tá? Então, tem jornalistas de todas as emissoras, está lotadíssimo hoje. É o dia mais lotado que eu já vi aqui em um julgamento do caso, numa audiência de instrução. Sem dúvida, hoje é o dia mais lotado de todos. Flor de Lis permanece da mesma maneira, cabeça baixa, fazendo assim, chorando. Ela meio que interagia com o Luan. Ele não via ela, né, porque a câmera é reta, mas ela o via. Então, conforme ele falava, ela fazia sinal, ou ela fazia alguma coisa, algum gesto, ou assim, ela fazia. Então, é mais ou menos essa situação. Simone foi retirada no momento porque ela precisava de medicação para dor de cabeça. Ficou ali Rayane, André e Marzi. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho a impressão que o André e que a Marzi, eles estão medicados, tá? Eu tenho essa impressão, que eles estão medicados porque eles não têm nenhuma expressão, nenhuma reação. Isso aqui é muito cansativo, dura horas. Então, assim, não tem como. Então, eu acredito que a Marzi, ela tem problemas, faz uso de medicação, né? A gente já falou aqui. O André, eu não sei, mas nessa atual conjuntura da vida dele, pode ser que sim. E a face, a expressão facial dele demonstra realmente isso. Então, gente, hoje esse áudio aí, ele fez bastante diferença. A juíza sempre muito imparcial, tentando contornar todas as circunstâncias, mas a gente está apenas no segundo depoimento do dia, por isso que eu demorei tanto para vir aqui falar alguma coisa para vocês, tá? Não tenho muita novidade para falar, não tenho mesmo nada de novo para falar. Mas em relação a esse áudio bombástico, né, que a Lohane teria mandado para o Luan,
meio que querendo conversar com ele antes desse depoimento aqui. Então, é isso, tá, gente? Eu volto hoje à noite ainda, de qualquer maneira, para atualizar vocês de tudo que acontecer aqui, porque eu vou editar esse vídeo e vou voltar para assistir o depoimento do Misael, que acredito será longo, tá bom? Fiquem com Deus e até depois. E o livro, gente, o livro, compre pelo site da Oia, por favor. É o mesmo preço da Amazon e a gente recebe um valor a mais. Então, assim, é um trabalho árduo e a editora também tem bastante custos. Então, comprem o livro Dossiê Flor de Lis no site da editora Oia. Oia de mineiro mesmo. Oia, tá? Então, por favor, peçam o livro de vocês, porque esse ano já tem uma quantia limitada no Catarse, não tem mais, vai receber em novembro quem comprou pelo Catarse, tá? Quem comprou pelo Amazon ou pelo site da Oia vai receber em dezembro só, tá? E depois, se acabar esse limite, aí vai ser numa outra data e assim sucessivamente, consequentemente, tá? É isso, gente. Fiquem com Deus e até mais.